Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Além das Urnas. Estamos aqui com o Pedrinho e hoje nosso convidado especial, Júlio César Dalpisol, vereador mais novo da atual gestão, do atual legislativo lá da Câmara de Vereadores de Clevelândia, o qual já de início nós damos as boas-vindas. Júlio César, meu amigo, prazer conhecê-lo hoje aqui já na entrevista aqui deste podcast. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É muito importante a gente sempre estar debatendo os temas políticos, e agora que eu estou nessa cadeira de legislativo, aí é importante a gente estar conversando, levantando alguns questionamentos, algumas coisas que às vezes a população não acompanha dentro da Câmara dos Vereadores, e a gente pode estar aqui debatendo e elencando esses assuntos, né? Com Conversando. certeza, e você vai ficar bem à vontade, tá? Fique bem à Sim, vontade, um sim. bate-papo bem tranquilo aí sobre políticas públicas e sobre aquela realidade que vem depois de uma eleição, sobre aquela realidade que vem depois das urnas, né? Além das urnas. Pedro, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, Aislan. Quero agradecer também a presença do Júlio. E exatamente como ele falou, é importantíssimo a gente estar debatendo a política. E esse nome sugestivo que a gente escolheu ali, além das urnas, tenho certeza que hoje aqui nesse programa a gente tem muito a falar, porque eu fui vereador 4 anos, agora o Júlio, meu amigo, né, de longa data, também está eleito lá para 4 anos também, vivendo essa experiência que eu já vivi. Então, no off aí, no dia a dia, a gente sempre conversa e troca a experiência. E aqui, então, tem muito que a gente E olha, eu vendo a amizade de vocês e vendo vocês juntos aqui pela primeira vez, que coisa curiosa, né? Porque saiu um jovem representante como o Pedrinho, tentou ali como vice-prefeito, não deu. Eu acho que para frente tem muitas e muitas outras eleições para disputar. E você agora vindo também representando essa juventude, né, Júlio? Você se sente um representante dos jovens em meio ao legislativo clevelandense hoje? Com certeza, Aislan. Até uma das minhas bases mais fortes é a juventude, né? É o grupo de amigos. Como eu venho da primeira eleição para essa, é muito novo, né? 21 anos, então, a minha primeira eleição. E até quando a gente saiu, eu saí a primeira vez, o Pedro também era, a gente era companheiros de guerra ali da campanha, Vocês mas disputaram juntos essa juntos. eleição, que você, na ocasião, foi mais votado. Sim. isso. E esse é um detalhe na cidade pequena, que em qualquer cidade também, mas quanto menor a cidade, mais impacto, que acaba tendo muitos candidatos, né? E às vezes no mesmo grupo de amizade E que tem questão 2, 3 interessante candidatos. Né? a jovialidade de vocês disputando uma eleição. Porque você, na ocasião, tinha quantos anos? Eu tinha Na disputa 31. da primeira, 31. E o Júlio, com 21, 21, já estava disputando a primeira E eleição. amizades em comum. Muitas Eu lembro o dia amizades que em nós comum. fomos jogar uma bola lá no sintético, lá em Cleveland, no Vicari. Depois da eleição e tal. Olhei, tava eu, o Júlio, o André, o Vida e o Luiz Costa. E o Luiz Costa, todos Na vereadores. turma do futebol, 4 candidatos a vereador. 4 candidatos a vereador. Quatro candidatos, tudo pessoas novas, da né? época, quanto você elegeu? Isso, lá desde 2020. Só o Pedro. Só o Pedro. Só Não, o Pedro. É, mas você veja bem, o Luiz na época fez Foi bem 120, votado. o Júlio fez 240, né, o André fez lá uns votos também, então Dividiu bastante, legal. né? Divide muito. Dividiu bastante. Mas então, Pedrinho, quando você fala isso, né, vem à tona a seguinte pergunta: o que um jovem como você, com 21 anos já, querendo disputar a primeira eleição, porque você me contava que não vem de uma família de políticos, porque às vezes tem muito isso, né, do pai que é político, indicar o filho para criar já na política um sucessor e tudo mais. Você me contava que não tem isso na família, então o que te motivou a entrar na disputa desse primeiro pleito, o qual você não obteve êxito, e continuar aí sim obtendo êxito na tua segunda eleição? É muito interessante, né, Aislan? Porque quando você recebe o convite, eu novo, não tendo sucessor político nenhum, você recebe o convite para ser candidato, você se coloca na parede, no espelho, e você olha assim, bah, não é fácil. É uma briga que se está no meio de gente grande, gente que já tem histórico político, já está lá no mandato fazendo 2, 3 eleições, reeleição, então é complicado. Tive o primeiro convite
E é onde eu me coloquei no espelho e falei assim, de fato a gente precisa, a política na verdade está se desenhando para as pessoas novas. Você pode ver cenário estadual, o nacional ainda tem um pouco de resistência, mas as pessoas novas estão vindo, né? Então, quando eu tive esse convite, eu falei, não, eu acho que a gente aqui em Clevelândia precisa dar uma mudada. A gente precisa colocar pessoas novas, cabeças diferentes, gerações diferentes. Não estou dizendo que a gestão dos antigos são ruins, não. Mas os novos têm a cabeça um pouco mais diferente, penso eu. Então, assim, analisei o grupo de amigos, como você falou, eu peguei um grupo novo dos meus amigos, tenho um vínculo muito grande, da faixa etária dos 16 ali até os 30, um grupo muito grande, e também tem contato bastante, pessoas mais velhas, né? E perante isso eu falei, não, eu tenho uma missão para resolver, e é aqui que eu vou mostrar o que eu posso fazer por Cleveland. É uma cidade que eu amo. Conversa com um, conversa com outro. O que você quer em Cleveland? Cara, não largo aquela cidade. Então eu falei, eu vou deixar minha marca aqui registrada no município, ajudar a população, ajudar o povo que precisa, defender o interesse da comunidade e da sociedade. E não de defender interesse de grupos políticos, até porque quando eu fui me filiar nos partidos, eu sempre deixei muito claro, não achem que eu vou estar eleito lá e vocês vão fazer o que querem comigo e eu vou ter que fazer o que vocês querem. Não. Claro, escutar experiência válidas, você escutar a opinião, pedir a opinião de cada um, como mas conversa ter com o personalidade Pedro, é necessário. mas tendo a tua opinião própria ali para seguir o caminho e tentar fazer o bem, não é dizer vou fazer, porque é muito difícil, não depende só de você, né? Você não é o prefeito, mas você já tentando e indo atrás já é um grande passo, ajudando as pessoas que precisam, caminhos dentro da saúde, contato, tentar arrumar alguma coisa. É sempre muito gratificante. Eu gosto de fazer o bem para as pessoas, então eu acho que esse é o papel fundamental da política, né? Fora da política, antes da política, quem é o Júlio César lá em Clevelândia? O Júlio César é filho de empresário, filho de professora, estudei lá em Clevelândia no ensino fundamental, fiz o ensino médio aqui em Pato Branco, fiz faculdade de Direito, estagiei no escritório de advocacia, estagiei no fórum e trabalhava junto com meu pai dentro da empresa do hotel, que a gente tem um hotel e uma loja de carros lá, né? Então a gente fazia o nome dele na negociação. urna é Júlio do Neve Hotel. Júlio do Neve Hotel, exatamente. Júlio do isso. Neve Hotel. Neve Hotel é o hotel mais tradicional da cidade, mais antigo do Isso, Clevelândia. mais antigo, 45 Já anos. fiquei lá, acho. claro, aquele do alto lá da saída, não. Não, da saída o lá do Amigão. centro. Lá, não, lá é Amigão. E esse é o outro, como é o nome? Neve Hotel. Neve Neve. Hotel, perto do Neve ginásio ali. Ali perto do ginásio, É sei. bem no centro lá. Sei. Dois Então, tradicionais ali, né? isso. Que tem Fiz parte do Interact um tempo também. E como eu falei, a política ela vem à tona, é um desafio grande que dá um medo com 21 anos, não tendo experiência de nada e vamos. E o pai, o que E falou? Quando você decidiu? No começo não era a favor, família nem o pai e a mãe, né? Não, Família que nenhuma você que é a com favor isso no começo, né, aí? Pedrinho? Porque namorado, então, muito menos. E daí chegamos, faltava poucos dias ali para a filiação do partido, precisava decidir a chapa e tal. Vamos. Daí a campanha começou a se desenhar assim, sabe? Tem uma proporção grande e Ganha corpo, né? ganha corpo, exatamente. Ganha corpo, você sente e vai embarcando nessa onda aí. E eu achei até o primeiro momento, era difícil, a primeira que eu disputei, eu estava no PSD, que era o 5-5, né? Era um partido muito forte. E eu sabia que era difícil, mas tinha o potencial para já naquele primeiro a eleição ali eu ter entrado. Porém, não deu, a gente continuou os 4 anos ali no meio da política, fazendo a mesma pessoa que eu era antes da política, eu sou depois da política, independente, então não sou gente boa porque eu estou sendo candidato, eu sou gente boa porque é o meu jeito, não ajudo as pessoas porque eu quero ser candidato, eu ajudo as pessoas porque eu gosto, porque é gratificante se ajudar as pessoas que precisam e tá atendendo as necessidades aí, Aislan. Um sentimento que é muito comum entre a gente lá, e eu e o Júlio
por mais que tenha aí 11 anos de diferença de idade, 10 para 11 anos, mas é isso que ele falou da questão de a gente ser nascido e criado em Clevelândia. E às vezes a gente sai em Pato Branco, em outra cidade, cara, mas Clevelândia parou no Esse tempo. amor não é à toa, né? Clevelândia parou no tempo, Clevelândia... O que vocês querem com Clevelândia? O que vocês querem se meter em política em Clevelândia? Cara, justamente por isso. Porra, a nossa cidade foi a nossa cidade é a mãe do Sudoeste. É uma cidade que chegou a ter 28 mil habitantes. Hoje não tem nem 15. No último censo projetam-se 15 ali na tampa. Cada ano... E eu vou além, Júlio. Sempre que o Pedrinho traz alguém aí, eu falo, olha, por que Clevelândia não exerce um protagonismo? Veja, né? Agora, atualmente, por exemplo, foram épocas de exposições. Clevelândia não tem uma exposição, não tem um atrativo para chamar a região, é bem localizada. E o Pedrinho comenta isso e sabe que recorrente a gente comenta isso aqui. O que está faltando lá para o município ser protagonista, Júlio? Olha, Isla, no meu ver, assim, ó, todo político, prefeito que entra lá ou que está na campanha, ele está sempre batendo em empregos, indústria. Falam que vão trazer indústria, falam que... Então, assim, primeiro passo, eu vejo dentro de Clevelândia lá... Conversa fiada, isso aí todo mundo fala. Não é assim, né? Promessas assim, que vai vir uma empresa de 200 funcionários, mentira. Então, é mais fácil você fazer um loteamento lá e doar 10, 15 barracão para pessoas que estão lá dentro e querem crescer, do que você falar que vai trazer uma empresa de 200 funcionários. Então, o primeiro passo começa aí o desenvolvimento, né? É muito importante empresa, sim, muito importante. Só que eu acho que tem que ser dentro da alçada, até porque a mão de obra lá dentro de Clevelândia, ela é um pouco escassa. Não é fácil. Então, as empresas que estão lá, elas estão toda hora se batendo atrás de gente para trabalhar. O Pedro tem a realidade parte de todo local, né? Tá bem complicado. E quanto a evento, quanto ao protagonismo da cidade, a gente tem um baita parque de exposição. Um parque de exposição com pista de kart, cavalo de aço. Então, eu acho que falta um pouco de uma gestão chegar e resolver isso aí. Regularizar o nosso parque hoje está irregular. Não pode ter evento lá dentro porque não tem hidrantes, não tem o que os bombeiros exigem. Até agora está em licitação, salvo engano, lá. Ou já foi licitado para regularizar. Mas veja bem, o parque de exposição está... Quanto tempo lá, Pedro? Vixe. Quanto tempo? Parado. 70 anos. Então, assim, e Clevelândia era, acho que vocês sabem mais do que eu, era a exposição referência do Sudoeste aqui, era dentro de Clevelândia, onde tinha, quando tinha lá tempo atrás. Da IAP, né? Isso, da IAP. Então, eu penso que é falta de uma gestão dela olhar nessa questão de eventos e trazer um negócio atrativo para dentro da cidade. Não é fazer um evento. Claro que todo tipo de evento tem o seu peso, tem a sua qualidade, tem seu benefício, né? Leva o nome da cidade para fora, mas uma exposição com grande porte seria muito mais atrativo, né? Para dentro do município, a economia gira mais, traz pessoas investidoras de fora. Você como representante dessa juventude que tem em Clevelândia, digamos assim, você acha que eles clamam pelo quê numa cidade como a de vocês? Se diz da minha faixa etária, assim, eu digo dos jovens. O que o jovem reclama que não tem em Clevelândia e que gostaria de ter? Meio do que tudo, né? Porque assim, hoje o censo lá, se eu não me engano, não vou falar besteira, mas eu acho que está diminuindo a cada ano 300, 350 de habitantes, né? Diminuindo, regredindo. O que é? É os novos. É a juventude indo embora. É a juventude, porque eles saem do ensino médio, ou eles passam uma faculdade numa federal aqui em Pato Branco, ou em Palmas, muitas vezes já arrumam um emprego lá, já vão para lá, morar lá, e depois que eles saem, eles não voltam. Não volta mais. Não volta mais. Então, assim, a faculdade nossa está lá, a Fama, é uma faculdade que teve uma iniciativa muito boa, só que hoje em dia não vejo muito investimento, não vejo muita coisa deles querendo deixar, poderiam criar um polo maior ainda de educação, mas não vejo isso. Então é uma cidade que é muito boa de morar. Eu, como falei antes, eu não tenho o que reclamar da cidade, mas para os novos que estão vindo, eles querem sair. Vem para Pato Branco, tem gastronomia, não estou dizendo que não tenha, né? Mas tem restaurante, tem bares, né? Tem lazer. Então
Oportunidade de emprego também mais adequada a essa juventude, né? Isso. Você se coloca no lugar de um jovem aí de 18 para 19 anos ali, 17 para 18, saindo do ensino médio. Né? Eu vou fazer uma faculdade e quero trabalhar. Falta realmente em Clevelândia essas oportunidades de emprego para que o jovem se profissionalize e entre no mercado de trabalho, né? Então, o Júlio está 100% certo nisso quando ele diz que tem que ter um incentivo maior à geração de emprego. Então, se tem um cara lá em Clevelândia que quer empreender, ele precisa ter incentivo para isso. A gente tem exemplos locais de empresas que eram pequenas e hoje estão lá grandes, porque receberam o mínimo de incentivo dos prefeitos lá da época. Então, tudo passa pelo fortalecimento da nossa economia como um todo. Você tem uma gestão que a gente acompanha, tá dentro do legislativo lá, né? Então a gente tá na política local bem ativo. Você vendo uma gestão que ela não dá muita importância para os empresários, cara, isso é muito triste para a cidade. Ela é muito triste porque o empresário ele chega com um projeto na mesa, ele mostra e a gestão ela não está interessada. Eu vou além, basta ver a associação comercial da cidade. Tem algumas que são totalmente apagadas justamente pela política. Eu não sei como é lá, não sei quem é o responsável pela associação comercial de Clevelândia, se vocês puderem falar, mas assim, são entidades que deveriam ser independentes e deveriam agir numa campanha política não em apoio, mas em contestação, apresentando pautas. Né? A palavra é essa, independência, porque a partir do momento que entra um prefeito e começa a querer aparelhar tudo quanto é instituição, o negócio não funciona. Então você querer aparelhar a associação comercial em cima do candidato X, da prefeita que está lá na situação que vai para a reeleição. Então, você aparelhar o time de futsal da cidade, que tudo é política. Pode tudo em torno da prefeitura. Isso. Né? Você aparelhar as escolas, que o diretor não pode aceitar um recurso de um vereador que é da oposição. Que então é melhor não ir o recurso para a escola. Aí, se não sofre retaliação. Né? Então a palavra é essa mesmo. Tratar as instituições, cada uma com a sua independência. Isso acontece até hoje lá? Acontece muito. Júlio César. Acontece muito. Isso eu posso afirmar, porque assim, dá para ver como o Pedro citou agora. Você vai atrás ali, fizemos eleição para o deputado federal, e ele se elegeu, né? E liberou um recurso. Não é bom para mim, não é bom para o Pedro, que na época o Pedro estava na gestão dele como vereador. É bom para a população. Era uma máquina, era um trator, era uma roçadeira. E eles simplesmente tinham que preencher o formulário lá e clicar o ok no site e pronto, que os caras tava liberado a verba. Eles não fizeram. E da mesma forma acontece. Teve um colega vereador meu agora também, liberaram verba, ele foi atrás dos diretores, eles só precisavam preencher o que tinha que ser feito lá, não era preenchido. Por quê? Porque muitos às vezes não são concursados, são cargos de confiança, são cargos que pode ser perseguido, pode ser prejudicado, eles não fazem. Porque a política está ali. E quem perde que não fazia parte do grupo. Não fazia parte daquele grupo. Coloca o teu interesse pessoal, né? Coloca o teu interesse político, pessoal, em cima do interesse coletivo. As coisas não funcionam, né? Eu cheguei à situação de eu conseguir um recurso de material esportivo para uma escola. Recurso do governo do estado. Cara, bola, colete, rede. Aqueles kits. Os kits, para 10 anos. A prefeita na época lá mexeu os pauzinhos, pegou a diretora, foi para Curitiba antes de mim, vai lá receber e não deixar eu receber. E mostrar. Para não dar ênfase, né? Para não dar ênfase. Para não conseguir mostrar para o povo que votou em mim, que confiava em mim, que era pré-candidato também a vice-prefeito. Cadê os kits? Não, já está lá na escola, já usaram. Não deixaram eu ir lá em Curitiba receber junto com a diretora, igual todas as cidades fazem. Ó, tá aqui, conseguimos com o deputado X o recurso, estamos entregando aqui na escola. Então, o que eu falo, começa a entrar o interesse pessoal acima do coletivo. Né? Mas até entrando nessa questão de interesse pessoal, assim, de você não dar liberdade para o outro crescer ou para o outro aparecer, né? É muito nítido. A gente teve uma pauta lá na Câmara dos Vereadores, a emenda impositiva é um dos poucos municípios aqui do Sudoeste que não tem emenda impositiva, né? Que basicamente a emenda parlamentar, né? Que é o que o deputado usa, nós teria lá dentro da Câmara. E a situação foi contra, né? Tivemos um voto favorável da situação só. E justamente nessa base.
o superior, o executivo, ele não quer permitir que o legislativo fique independente. Que se eles liberarem essa emenda impositiva para nós vereadores, eles vão perder a independência deles e quem vai começar a aparecer vai ser nós. Então chegou uma instituição lá, a gente pode ajudar, o vereador ajudou, o vereador vai lá, vai fazer o marketing dele, como todo deputado, como todo político faz, né? Sim. E eles não deixaram a gente dar esse passo por conta disso. Então é muito complicado. Vou citar esse exemplo para vocês que eu já vi acontecendo em outras cidades também. Tem aqueles casos dessa centralização do poder, né? Que às vezes o vereador, na verdade, ele não tinha feito nada. Mas o prefeito tinha um conchavo com o deputado tal, e aí ele chamava o vereador e falava assim, viu, vai lá e diz que é tua. Vai lá e diz que é tua porque eu tô aqui para te ajudar. Eu quero que você se reeleja na próxima. Então eu já vi casos de gestores atuarem a esse ponto para dominar o vereador no grupo dele e tirando essa autonomia de você ter uma articulação própria e de fato trazer um recurso para o município. O vereador fantoche se torna, né? É triste. Quantos temos aí pelas cidades da região? Eles, na verdade, eles não enxergam que eles vão ser bem beneficiados com isso aí. Porque eles vão poder fazer o nome deles independente do executivo. E ela não quer isso aí. Só que a situação, os caras são... Você fala que Cleveland não tem essa autonomia. Autonomia. Ou é do grupo do prefeito, ou você vereador. Você, vereador, conseguir um recurso com outro deputado, chegar lá apresentar que está tudo ok, a coisa não anda porque não é do grupo da prefeita. Pode ser 1000 maravilhas para o município, mas não vai. Veja bem a importância da emenda impositiva. Que coisa, assim que tempos é esse? É complicado. Assim como ocorre no governo federal. A emenda impositiva nada mais é que o vereador ter o direito de impor uma partezinha lá do orçamento, acho que é 3%? É 1,5%, baixou 1,5%. E esse 1,5%... De todo orçamento, a Câmara tem o direito de indicar para onde vai. Então, se o vereador é o vereador da juventude, aqui em Pato Branco, por exemplo, tem a vereadora da causa animal, ela direcionou a emenda impositiva dela para a causa animal, para atender uma causa que ela defende. É uma causa dela dentro de Cleveland. Então, ela está fazendo o nome dele, ela tá ajudando a desenvolver as causas que ela defende. 1,5% do orçamento geral. Isso, não, 1,5% dividido nos 9. Dividido entre 9 vereadores. E daí, no caso, lá em Clevelândia, mais ou menos, nada exato, daria 1,5 milhão para a Câmara. Desses 1,5 milhão, 50% obrigatório, esse 1,5 milhão dividido nos 9, mas obrigatório 50% saúde. Então, 750 mil iria para a saúde. Sim. Ponto. E 750 mil dividido em 9, daria lá, não sei, 80 mil. Para cada vereador destinar onde menos, quisesse, 60, né? 70 destinar onde que ele quer. E bastante instituição precisa dentro de Clevelândia, só que, assim, infelizmente, entra a parte da política, onde a gente estava comentando agora há pouco, sobre os interesses, né? Se o presidente lá da instituição é da alçada do executivo, é mais fácil ter o recurso lá, que é um transporte, uma inscrição num evento oficial. Mas se tem alguém do lado dele que não seja da alçada lá, ou da alçada do grupo que está atualmente, já é diferente as coisas. Uhum. Isso eu falo porque a gente sabe, a gente está lá todo dia, a gente está conversando com as pessoas todo dia, e a gente escuta diariamente as coisas não acontecendo porque tem alguém lá dentro que não é do grupo político e as coisas não vêm. Se você fosse prefeito, você faria diferente? E o vereador poderia fazer isso aí que é menos positivo. Sim. Não. Se fosse coisa... Assim, ó, como vereador, eu falo isso até como vereador, até porque, tipo, o pessoal acha que o vereador ele tem uma grande autonomia, né? Mas o Pedro foi candidato e foi eleito também. O vereador nada mais faz do que fiscalizar e levar para dentro da Câmara, a tribuna, e tornar público o interesse do povo. Não faz mais nada. O principal papel do vereador, na verdade, é fiscalização. Faz muito menos do que um secretário, né? Muito menos que um secretário. Porque eu, como vereador da oposição, vou lá, eu solicito uma lombada, um exemplo. Uma coisa pequena, simples, que está nítido que aquela rua precisa. É perigosa. Eu vou lá na tribuna, faço ofício em leitura e vem a resposta do executivo. Obrigado pela sua preocupação, enfeita lá.
já foi repassado ao setor competente. E morre ali. Morre ali. Aí precisa acontecer alguma coisa, ou algum dos vereadores dele ir lá e pedir, daí eles vão lá e atendem. Então, assim, por que eu não atenderia? É bom para mim, como prefeito, como chefe do executivo, fazer as coisas da oposição. Não é uma coisa bizarra, é trocar uma lâmpada, fazer um reajuste lá no bairro X, arrumar uma boca de lobo. Todo mundo sai ganhando. Você quer dizer que passa os 4 anos nesse clima? Porque às vezes... Ó, eu não posso te dizer às ainda. vezes, em algum momento, a coisa alivia, mas Eu lá não. Quem pode falar mais base da pressão. Quem Ia pode pra falar internet, mais para você é o Pedro, né? Eu resolvia na base ia pra internet, gravava um vídeo. Que vergonha aqui, essa rua aqui. Uma vez eu gravei lá numa ponta. Na Qualquer pressão chuvinha pública. alagava lá. Foram lá e arrumaram, mas na base da pressão Na popular. pressão popular. Que quem tá na oposição para resolver dessa E a gente forma. tá no primeiro ano ainda, então eu tô conhecendo Sim, agora, pegando bastante experiência, né? Nesse primeiro ano, mais experiência. Então, tem mais 3 anos. Tomara que não fique assim, né? A gente precisa ter uma conversa junto com o executivo, e é a coisa que a gente não tem. Infelizmente, o grupo deles é bem fechado. É um problema ainda essa falta de diálogo? A maioria? problema em tudo. Tá, a maioria? A situação tá com a maioria? Maioria a situação. A gente tem, voltando à emenda impositiva, um dos vereadores deles lá falaram, a gente poderia ter tido uma reunião com o executivo antes e conversado, ajustado como que poderia ser feito, o que poderia não ser, né? Mas veja bem, a gente teve agora, foi aprovado os 15 milhões lá, o financiamento, né? Sequer eles chamaram um de nós para ir lá conversar sobre o financiamento. Sequer. Aí eles querem que nós vamos lá conversar com eles sobre emenda positiva, sendo que a gente é um órgão independente do executivo. Sim, sim. A gente não tem que estar lá dizendo para eles o que a gente quer fazer. Rapaz. Entendeu? Sim. Então, um financiamento é muito maior, mais impactante para o município do que uma emenda impositiva. Você acha que eles chamaram? Não chamaram. Se a gente tinha uma ideia, a Camila, colega vereadora lá, até propôs na votação, fez uma emenda lá no projeto do financiamento sobre a construção de um centro para pessoas com deficiências, né, com autismo, englobar nesse valor dos 15 milhões a construção de um centro. Meu Deus, parecia que estava derrubando o mundo dentro da Câmara dos Vereadores. É como se fosse, não, você não pode querer uma coisa entendeu? dessa, tem que partir de nós. E é uma estrutura que precisa. Então é complicado, mas a gente está aí defendendo, né, e trabalhando. Muito triste, né? Muito triste. Talvez isso explique. Cabeça erguida, graças a Deus aí, tentando fazer o possível. Isso explique muita coisa, né, Pedrinho? Aqui na mesa com dois um ex-vereador e um atual vereador, né? Que perfil jovial que relatam esse tipo de problema enfrentado além das urnas lá especificamente hoje no município de Clevelândia. Vocês nasceram lá então? Sim, são nascidos lá? Sim. Os dois? Sim. O Júlio e também o Pedro. E essa falta de diálogo, às vezes a gente percebe que toma uma decisão, o executivo toma uma decisão equivocada, mas não é por mal, né? Sim. O prefeito que entra lá, a prefeita igual, não me entra na cabeça que a pessoa entra lá para fazer alguma coisa errada, né? Todo mundo entra com uma boa intenção. Agora, a partir do momento que você dialoga com os vereadores da situação, da oposição, com a comunidade, né, que vai ser até envolvida, às vezes, numa obra que está sendo feita, as coisas vão funcionar melhor. Então, às vezes, você faz um projeto lindo, bonito, né, aos olhos, um negócio bacana, mas que para aquela realidade não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas por quê? Porque você não conversou com o vereador que representa aquela comunidade, aquele meio, né, com as pessoas que utilizam aquele espaço e tantas outras coisas que envolvem, né? Então, a política é feita com diálogo. A partir do momento que não existe esse diálogo, as coisas não andam. São quantos vereadores 9. lá, Júlio? 9. 9 dos 9 são quantos situação e quantos oposição? Nós somos em 4. 4 oposição e 5 situação. Isso. Até está equilibrado. Mas a questão é o seguinte, como que está sendo então esse teu trabalho enquanto oposição? Eu sou uma pessoa que eu não tenho um perfil assim agressivo, sabe? Eu gosto muito de escutar ambos os lados e ter uma decisão, assim, você filtrar, né? Porque não é tudo que chega aqui de fato é. Então eu gosto de escutar ambos os lados, não sou uma pessoa que bato assim por qualquer coisinha. Então eu procuro sempre resolver as coisas na melhor forma.
sem ter que atingir alguém, sem ter que bater em alguém, sem ter que pressionar alguém, sabe? E nos caminhos mais certos, porque eu sou assim e sempre fui, entende? Claro que tem momentos que a gente tem que se posicionar mais firme para mostrar as coisas, né? Mas a gente, infelizmente, em muitas coisas, a gente não é atendido. A gente não consegue. E, como eu falei, esse primeiro ano é experiência, então eu não gostaria de chegar num cenário de começar a fazer uma oposição mesmo, Sim. como eles mesmos falam que nós fizemos uma oposição, mas veja bem, a gente está aprovando todos os projetos deles. Até os 15 milhões. A gente foi junto, porque a gente acredita no bem do município, a gente acredita que o executivo vá fazer de fato o que eles falaram, que eles passaram para nós, a construção de barracão, construção de casinhas, fazer o que eles de fato mostraram. A gente acredita nisso e a gente quer o melhor do município, por isso que a gente foi junto. E tem 3 anos pela frente, ainda para executar isso. E agora tem 3 anos pela frente. Então, como eu te falei, o meu trabalho, por enquanto, está sendo um trabalho conhecimento, experiência, internamente analisando os projetos. Eu faço parte da Comissão de Justiça, né? Comissão de Finanças e Orçamento. Então a gente passa tudo por nós ali. E por enquanto tô trabalhando nessa linha. Espero que eu não tenha que me passar e me alterar nesses 3 anos, porque não fica bom. Não fica bom. E se for preciso, vou fazer. Se for preciso, eu vou ter que ser mais enérgico, mas né? E barco para frente. A política, o cara tem que entrar e não tem que ter medo de ninguém. Tem que entrar na política, não tem que ter rabo preso e ir para frente. Pedrinho, reta final do nosso bate-papo aí com o Júlio César Dalpisol, o vereador mais jovem lá do Legislativo clevelandense. Disputou a primeira eleição com 21 anos. Na segunda disputa elegeu-se aos 25. Né? Hoje representa a juventude lá de Clevelândia, nosso convidado especial aqui do podcast Além das Urnas. A tua pergunta saideira aí para o Júlio, Pedrinho. Júlio, entrando bem no nosso tema do nosso podcast, né? Além das Urnas, quero que você conte um pouquinho para nós como que está essa vida, além daquele período eleitoral que a gente passa, principalmente na vida pessoal, no dia a dia, né? Como que é essa cobrança da população enquanto você não está lá na Câmara, não está exercendo oficialmente a função de vereador, né? Sim. Como que está essa vida no dia a dia, em casa, lá na empresa, no hotel, né? Por onde você anda, essa vida além das urnas? Sim, a política ela nunca vai sair de dentro, né? Você passa a eleição ali, depois que deu certo, até depois, se você não se elege, o Pedrinho acho que tem mais propriedade para falar, até depois que você não se elege, a política fica ali em você, porque alguém vai vir atrás, vai precisar de você. Então, depois da eleição, a eleição foi muito concorrida, foi muito puxada, cansativa, e você cria muito vínculo, né? Você visita muita gente, vai em muitas casas, vai em todos os bairros, e você cria uma amizade, um vínculo com as pessoas. E depois que você está na sessão, depois que você está na Câmara, que eu digo no mandato eletivo ali, como vereador, você é olhado na cidade como uma autoridade. Então, independente se você esteja num lazer, se você esteja trabalhando, se você esteja... Você está dormindo, você está como vereador, não interessa o que você estiver fazendo. Você é cobrado aonde você está sendo cobrado. Então, o povo ele olha o vereador assim como um banco. Não sei em outros lugares, em outras cidades, mas ele te olha como um banco. Ele acha que você tem a obrigação de ficar toda hora ajudando a pessoa. O assistencialismo. Vereador, veja bem, preciso comprar isso, mas o que você precisa? Não, eu preciso de um remédio. Não, mas vamos lá no posto, que lá no posto... Tem meios gratuitos para resolver, isso, né? Tem meios. Me arruma uma cesta básica. Não, mas calma aí, você está no CAD único, vamos lá na assistência, eu falo com o pessoal lá, eu não preciso nem ir lá, você está indo lá, mas se quiser eu vou junto contigo, a gente consegue, entendeu? Então é muito assistencialismo. E você está na tua casa, tá, até hoje, antes de vir para Pato Branco, eu sempre estou lá na frente do hotel, não me escondo, né? Sempre a mesma vida. Me elegi, a mesma coisa, não estou me escondendo, como era antes. Está lá na frente, passa tem que ver aquilo lá. Ô, meu vereador.
Ô, meu vereador. Que Passa, triste, então, hein, assim, rapaz? Que pessoa- coisa, hein? Claro que tem filtros, né? Tem pessoas que vêm pedir naquela jeitinho brasileiro, mas tem pessoas que de fato precisam de alguma coisa, alguma demanda. Eu mesmo, é muito bom quando as pessoas vêm atrás para você tentar resolver uma demanda do bairro, uma demanda assim que Dá orgulho, né? é orgulho. O vereador, preciso que você veja aqui esse terreno assim, assim, assado, tá desse jeito, dessa forma, essa boca de lobo, o bairro aqui, ó, dá uma olhada lá nas casas, tá entrando água. Aí sim Então, o exercício assim, da função. Isso exatamente é o vereador ir lá fiscalizar, vereador, estão colocando asfalto lá em tal lugar, tá assim, assim, assado, de repente dá uma passadinha, dá uma olhada. Isso é o papel do vereador, tá fazendo a fiscalização das obras, né? Sim. Então, mas assim, além das urnas, a vida continua normal, só que o povo te enxerga, Agora você é uma pessoa vereador, pública. né? Uma pessoa pública, então assim, Está na vitrine. às vezes ele nem tem alguma demanda, mas ele te enxerga, ele acha alguma coisa, Alguma coisa. nem que seja para Rapaz. pedir alguma. Mas é bom, eu gosto disso, eu sempre me envolvi com o povo, eu gosto de conversar com todo mundo, então eu tô no caminho. Vamos seguir esses 3 anos aí com bastante dignidade que tem que ter na política, né? E que daqui lá na frente, daqui 3 anos, a gente possa ter alguma candidatura maior aí, de repente, né? Se fizer um Tá trabalho certo. show de bola. Pedrinho, então, encerrando aqui o nosso podcast Além das Urnas de hoje, um bate-papo muito legal, né? Muito especial aí com o Júlio César Dalpisol, vereador do Republicanos, lá de Clevelândia. Seus agradecimentos ao Júlio aí, Pedrinho. Júlio, muito obrigado por se fazer presente. Esse é um projeto que a gente está iniciando justamente para ter essa oportunidade desse espaço de conversa nas redes sociais, Dar no essa Instagram, voz, no né? Facebook, no YouTube, Sim. porque as pessoas não acompanham, infelizmente, o teu trabalho lá na Câmara, não acompanhavam o meu trabalho, e aqui é um espaço para a gente debater política de forma leve, de forma espontânea, Importante. como se a gente estivesse conversando em qualquer outro lugar. E acompanhado, obviamente, das pessoas que assistem a gente em casa. Então, muito obrigado pela tua participação. Eu acho, Aislan, que a gente tem que chamar ele de novo daqui Acho um que tempo. sim, claro. Porque com quando a gente certeza. fala de política, o tempo passa muito rápido, né? A gente nem vê. Verdade. Então, com certeza terá mais oportunidades para a gente fazer esse bate-papo e você também está trazendo aí o trabalho que você faz no dia a dia. Júlio, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite novamente, né? É muito importante a gente estar conversando sobre essas pautas e com certeza fico aberto aí a vocês, a hora que quiserem novamente a gente tá conversando aí sobre uns assuntos específicos. Estou à disposição. Obrigado, Aislan. Obrigado, Pedrinho, pelo convite e tudo de bom. Legal, bom trabalho para você, né? Obrigado. Além das urnas, voltamos num próximo programa, sempre trazendo o cenário das políticas públicas muito além de uma simples eleição. Valeu, Pedrinho, valeu, Júlio. Obrigado. Aqui para a câmera aberta, todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.